Bom dia, boa tarde ou boa noite, tudo bem com você? Espero que sim. Se você ainda não me conhece, meu nome é João Sérgio, eu sou médico formado pela Universidade Federal de Mato Grosso e no vídeo de hoje eu vim falar para vocês sobre dor no peito, que é um dos sintomas mais comuns no pronto atendimento e que é um dos que mais causa preocupação. A primeira coisa que a gente precisa entender é que nem toda dor no peito é infarto. Inclusive, grande parte das dores no peito não são infarto. Existem várias causas para dor no peito. Nesse vídeo eu vou exemplificar algumas delas, mas o intuito aqui vai ser compartilhar algumas dicas de quando você deve buscar o pronto atendimento e quando você pode ter um pouco mais de segurança para esperar. E lembrando que não vai ser com esse vídeo que você vai saber qual é o motivo da sua dor específica. Para isso é necessário sim passar por um pronto atendimento, passar por uma avaliação médica, porque a gente precisa olhar caso a caso individualmente. Mas pode ter certeza que no final desse vídeo você vai sair com algumas dicas que podem fazer toda a diferença, podem salvar inclusive a sua vida ou a vida de quem você ama. Então fica comigo até o final que vai valer a pena. Citando então algumas causas de origem não cardíaca, então que não tem relação com o coração, a gente pode colocar em 4 grandes grupos: as causas musculoesqueléticas, as causas gastrointestinais, as causas pulmonares e as causas psicológicas. Entrando nas causas musculoesqueléticas, 2 principais exemplos são costocondrites, que são inflamações nas regiões dos arcos costais, e musculatura da parede abdominal. Então, em relação aos músculos que unem as nossas costelas, principalmente. Dentro das causas gastrointestinais, a gente tem como grandes causadores de dor no peito uma doença do refluxo, uma perfuração de úlcera péptica ou mesmo uma esofagite. Nas causas pulmonares, os principais diferenciais seriam um pneumotórax, uma embolia pulmonar, uma pneumonia ou até mesmo uma bronquite, que podem causar dor simulando uma dor em região de coração. Finalizando o último grande grupo das causas psicológicas, a gente tem como principais destaques o transtorno do pânico e a crise de ansiedade, que muitas vezes no imaginário coletivo a gente trata como se fosse uma bobeira ou uma frescura da pessoa, mas está longe de ser isso. Nas crises ansiosas, o coração realmente bate de forma mais rápida. Então, ele causa palpitação. A pessoa sente o coração bater mais rápido. E muitas vezes isso preocupa muito. Mas é uma das coisas que não tem tanta gravidade, porque não é o coração em si que está sofrendo, mas todo o estado ansioso que está causando esse tipo de sintoma. Dito isso, então, a gente pode entrar nas causas cardíacas. Então, de novo, não são todas as dores, inclusive causadas pelo coração, que vão ser infarto. Mas a gente vai destacar as principais. Temos então o infarto, que é chamado de síndrome coronariana aguda. A gente pode ter pericardite, que é uma inflamação/infecção da própria musculatura do coração. A gente pode ter uma dissecção de aorta, que a aorta é o principal vaso sanguíneo que sai do coração para distribuir o sangue para o corpo. E muitas vezes, como ela é formada por várias camadas, pode acontecer de o sangue entrar na camada errada e começar a abrir, a separar as 2 camadas. Isso vai causar uma dor intensa e ela é extremamente grave e essa é ameaçadora da vida. A gente ainda tem, dentro das causas cardíacas, as arritmias, que são as alterações na frequência de batimento do coração. E podemos ter também uma insuficiência cardíaca, que muitas vezes pode ser grave se tiver exacerbada, mas muitas vezes vai ser tratada no próprio consultório sem um sinal de alarme. Mas, de novo, é importantíssimo a gente perceber que merecem sim avaliação médica. Então, não fique em casa dando bobeira. Agora que a gente já sabe que existem várias causas, como que a gente diferencia? É aqui que está o importante. A gente tem que analisar não apenas a dor, mas as características da dor. Existem algumas características
que falam mais a favor de ser um acometimento que não está relacionado com o coração. São elas, por exemplo, uma dor que começa, tem ali o seu pico de dor e vai embora logo em seguida e não retorna, ela provavelmente não está relacionada ao coração. A gente também tem a dor que muda de acordo com a posição. Então, se ela está doendo mais numa posição para frente, por exemplo, e quando eu repouso ela dói menos, provavelmente não está relacionado com o coração. Se você consegue apontar certinho aonde está doendo, com a ponta do dedo, por exemplo, você localiza essa dor, ela provavelmente não tem relação com o coração. O mesmo vale para a dor que piora quando você encosta, quando você aperta. Isso fala muito mais a favor de ser uma característica muscular e não cardíaca. Agora aqui está a parte mais importante do vídeo, que é saber reconhecer esses seguintes sinais. Eles são sugestivos de um acometimento cardíaco, de uma situação mais grave, e eles merecem ser investigados por um médico no pronto-socorro. Muito provavelmente vão ser realizados exames para descartar coisas fatais. Então, se essa dor ela tem como característica um desconforto retroesternal, retroesternal seria atrás dessa região, externo é esse osso que une as costelas. Atrás dele a gente tem algumas estruturas, dentre elas o coração, e é por isso que uma dor em aperto, uma dor em queimação, uma sensação de peso, uma dor empontada, uma dor enfisgada, e começou ao longo de alguns segundos e poucos minutos e vai ficando cada vez mais forte, sem melhora, ela precisa ser avaliada. Se essa dor ela vem acompanhada de desmaio, de confusão mental, de falta de ar, se essa dor ela se inicia no repouso, então sentado sem nenhum motivo aparente, ela também precisa ser investigada. Se essa dor ocorre nos mínimos esforços, então, por exemplo, fui levantar da cama, subi 4 degraus de escada e começou a ter dor no peito, ela também merece ser investigada se ela não se resolver de forma espontânea em alguns poucos segundos. Se é a primeira vez que esse tipo de dor acontece, se você tem outras doenças associadas, então, por exemplo, você já é hipertenso, você já tem uma insuficiência cardíaca, já tem diabetes, já tem alguma outra doença que, de forma geral, aumenta o risco cardiovascular, essa dor ela merece ser investigada. Agora, se você não tem nenhum problema de saúde, não toma nenhum remédio e a dor tem alguma daquelas características mais leves, mais brandas que eu citei anteriormente, você pode ficar um pouco mais tranquilo, pode aguardar alguns minutinhos e ver se ela melhora. Se ela ainda não tiver melhora, recomendo fortemente que busque um pronto atendimento, porque não é uma regra. Então as dores elas podem variar de características de indivíduo para indivíduo, mas de forma geral, os principais pontos foram os que eu citei agora. Então qualquer uma dessas características, elas são sinais de alarme e elas merecem uma busca do pronto-socorro de forma imediata, porque tem uma regra que a gente fala que é tempo é músculo e o coração é músculo. Então, quanto mais tempo a gente fica sem tratar, pior a chance da gente conseguir reverter caso seja alguma coisa grave. Então, quanto antes a gente investigar e descobrir e tratar, melhores as chances de tudo acontecer da melhor forma possível e de você voltar tranquilo para casa depois e sem essa preocupação. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou desse vídeo, se você acha que te ajudou, considera deixar o like, considera se inscrever no canal. Eu tive a ideia de fazer esse vídeo porque ontem eu estava de plantão e eu atendi mais ou menos 15 pessoas com dor no peito num período de 5 horas. Então é uma coisa muito frequente e aí eu resolvi compartilhar um pouco dessas dicas para que caso você esteja sentindo esse tipo de dor, você não fique em casa, porque realmente isso pode fazer toda a diferença. Se você tiver alguma dica, tiver alguma dúvida, tiver uma ideia para um próximo vídeo, pode deixar nos comentários, vou ficar muito feliz com isso. Espero ter ajudado e até a próxima!